Bom, aqui a gente vai ver alguns aspectos, então, dessa cultura de massa, né? Primeiro, essa cultura de massa não é a cultura das massas, né? Geralmente se estuda também dentro de uma perspectiva de que a mídia, né, a TV, a rádio, as editoras, elas nada mais fazem do que o quê? Capturar anseios da sociedade e transformá-las em produto. Só que aí, quando você vai na empiria mesmo, você vai ver que inúmeros e a maioria dos produtos culturais, os objetos, ninguém imaginava que poderia existir. Né? Nenhum grupo pensava que, como eu desejo um celular, né? Ou seja, então a gente pode pensar que eles vão pensar dentro de uma outra estrutura, que é o quê? Que é dentro da própria lógica do capitalismo. Quando a gente vai estudar essa cultura de massa, primeiro a gente tem que se perguntar quem é que detém os meios de produção. E aí esses meios de produção são muito caros, né? Claro que quando a gente vai falar da internet hoje, você vai dizer, não mais, né? Hoje em dia todo mundo tem uma câmera e pode postar. Beleza, mas você posta onde? No YouTube, né? Ou no Facebook, ou no Instagram. E quem mexe nos algoritmos ali não é você, né? Mas sim o detentor. Então, a depender do vídeo que você faz, você pode ser e do título que você utiliza no vídeo, e da postura que você tem, da edição que você tem, e do conteúdo que você fala, você pode ser ajudado ou atrapalhado por algoritmo. Então, muitas pessoas, quando vão produzir alguma obra artística nesses meios, né, de difusão, elas já pegam as manhas, né, da plataforma, as técnicas, e vão produzir o vídeo dentro desses critérios técnicos para poder ter o quê? Mais visualizações, para poder ter algum retorno financeiro. Né? Então, percebe que ao invés disso trazer uma maior possibilidade de diferenças, porque tem mais gente produzindo, tem mais gente consumindo, isso vai trazer muito mais uma homogeneização quanto à forma. Né? Claro que forma e conteúdo também. Claro que pode ter algumas diferenças. Você vai ver, mas agora a música ela tem o sertanejo, ela tem o forró, tem o funk. Mas você vê a repetição dos refrões é muito parecido, o conteúdo que elas utilizam são muito parecidos, quando não são o quê? Misturados. Né? Então a gente vai perceber uma homogeneização na cultura, né? Cada vez quando se expande o Ocidente com a lógica capitalista, com essa indústria cultural, eu vou modificar aquela cultura que antes era dada pela tradição. Eu, por exemplo, fui de uma geração que foi criada na frente da TV. Né? Um dos sonhos quando era criança era comer cereal. Né? Não vendia cereal, pelo menos eu não via no supermercado. Waffles, né? Hambúrguer, né? Que isso agora já está bem generalizado para a gente, mas que é uma tradição completamente estranha nossa. Mas que o quê? Quem são os países que detêm, então, a tecnologia para produzir muito bem isso aí? São os países onde tem o capitalismo desenvolvido. Né? Você pegar os Estados Unidos, é um dos maiores produtores de filme do mundo, e eles espalham a lógica, o modo de ver, os hábitos e a ideologia deles para todo o aspecto. Nós, como somos seres miméticos, podemos resistir uma vez, resistimos outras, mas se não nos vigiamos, acabamos aceitando. Né? Isso, por exemplo, a Adorno ele viu na indústria do rádio. Né? Percebi assim, não, todo mundo escuta rádio. Né? E aí você pode ter uma resistência à música, mas se ficar repetindo direto, quando passar um tempo ela já está na sua cabeça. Quando você dá um deslize, você já está cantarolando, né? Então, eles percebem isso, né? Então, como é que é feito no rádio? É o povo que anseia tocar uma música e aí eles vão tocar? Não. Geralmente se paga um pouquinho a ponta, né? Geralmente as editoras não, enfim, esses produtores de música, né? Pagavam na rádio, tocava e
o que tocava na rádio, por fim, não era o hit. Não era o hit do verão, era aquele momento, né? Bom, e aí eu tenho, além da homogeneização de gostos, uma repetição, né, incessante da mesma coisa. Por quê? Porque eu vou repetir aquilo que está vendável. Né? Se eu vou investir um grande capital num filme, eu posso me arriscar, né, e fazer um filme completamente diferente. É um risco muito grande para investir uma quantidade grande de capital. Ou eu posso ver um estilo de filme que está dando certo e aí pegar a mesma estrutura narrativa e repetir, né? Por exemplo, se eu vejo que filme de herói está fazendo sucesso, eu tendo a investir nesse filme de herói. Então você vai ter mais nele. Se eu vejo que é filme de vampiro, está fazendo sucesso, vai investir em vampiro. Se é de lobisomem, vai investir. Então por isso que vez ou outra você vai ver no cinema que quando um grande filme faz sucesso de um gênero, aparece mais 10, né? Bom, e aqui, a partir da indústria cultural, eu faço essa fusão, né? Principalmente ali no cinema, que é uma fusão de cultura e entretenimento. E aqui eu não falo mais em cultura popular, em cultura erudita. Porque aí eu pego elementos das duas, tento massificar ao máximo, tento pensar não numa tradição, né? Então a cultura popular ela se esquece, porque uma tradição ela está ligada a um povo. E se eu quero vender para o maior número de pessoas, geralmente então essa tradição ela tem que ficar bem digamos assim, desnatada, né? E pegar elementos mais universais, digamos assim, para poder montar um roteiro. Né? Então, e aqui eu vou pegando culturas da música erudita. Né? Então eu vou pegando. Você pegar as grandes orquestras hoje, elas, assim, as que ganham mais dinheiro, elas estão fazendo trilha sonora de filme. Né? Então, ou seja, muitas vezes assim, demandada. Não é que elas produzem e aí algum pega, né? Como tem vários filmes que pegam de músicas de outros compositores de outras épocas, bastante famosos. Mas eu produzo especificamente para esse filme. E eu vou utilizar a música como uma maneira de excitar, né? Excitar esse sensório humano para fazer com que cada vez mais eu fique impactado, cada vez mais eu fique preso, né? E eu vou mexendo com os sentimentos, né? E aí eles fazem estudo de notas musicais, né? O Adorno ele estudava muito a questão da música, então tem notas para causar medo, para causar angústia, né? Para deixar agitado. Então o filme ele sempre pensa meticulosamente determinadas técnicas que prendem a nossa atenção, que nos passam a mensagem, que muitas vezes a gente não sabe nem como funciona, né? Assiste muitas vezes assim e não consegue captar isso, sendo que é pensado, sendo que é administrado, né? Quando você pensa na produção de um filme, são inúmeros roteiristas, esses roteiristas eles vão falar com os produtores executivos que estão dando dinheiro, eles vão cortar, eles vão de alguma maneira interferir, né? Pensando justamente no retorno financeiro. Bom, a indústria cultural, então, essa cultura de massa, então, com a indústria cultural, né, ela provoca sujeição da obra de arte ao sistema econômico, né, porque os artistas agora estão voltados para esses modelos que está ligado com o sistema econômico, como também reproduz e potencializa a lógica capitalista, né? Ou seja, eles não são neutros. A mensagem não é neutra. Mas dentro desses filmes eu já coloco algumas maneiras, né, de sentir, pensar e agir no mundo que ajuda o consumo. Né? Um filme muito famoso que eu assisti há um tempo era daquela atriz muito famosa, muito linda, Audrey Hepburn, né? Bonequinha de Luxo, que é um filme encomendado, né, por uma joalheria. E o filme é uma grande publicidade de uma joalheria, né? Tem filmes também bastante tocantes. Tem um filme do Champagne, agora esqueci o nome. Se alguém souber me diz aí.
que ele é todo produzido na Starbucks, né? O champanhe ele faz um deficiente um deficiente físico, eu acredito. E aí uma luta para conseguir a guarda da sua filha. É um filme extremamente tocante, né? Extremamente sensível, mas ali estava contido a loja, toda a loja da Starbucks, passando direto a logo. Quando você vai para House of Cards, tem PlayStation. Então, esses. E aí você vê as House of Cards, né? Que uma série passava na Netflix. Tá ali o grande Francis, que era um grande político, jogando no seu PS4. Isso aí fica assim, cara, pô, um político desse, muito importante, poderoso, jogando PS4, eu também preciso ter um, né? Então, por exemplo, quando a gente fala na Apple, né? A Apple, ela proíbe que vilões usem seus celulares. Então, por que eles fazem isso? Porque eles são resguardadores, né? Muito tradicionais? Não, porque eles sabem o poder da imagem, né? Vamos adiante. Bom, para você ver como se mistura essa questão de arte e publicidade, a gente vê que muitos cineastas estão no âmbito da publicidade, estão produzindo narrativas que nos prendem. Uma narrativa, por exemplo, que pegou a cabeça de muito brasileiro, né, até daqueles mais poderosos, foi esse aqui criado pelo Meirelles, né, um grande diretor de Cidade de Deus, de Ensaio sobre a Cegueira. Então vamos aqui assistir. Ver se vocês lembram. Bom dia, parceiro. Onde eu faço um lanche por aqui? Lá no Porto Piranga. E recarga pra celular? Porto Piranga. E farmácia, padaria? Porto Piranga. Esperto moleque aí, né? Obrigado. É teu filho? Melhor perguntar lá no Posto Ipiranga. Ipiranga, um lugar completo esperando por Você você. vê essa mistura, né? Bom, então a arte ela tem que ser o quê? Como está no sistema capitalista, mercadoria. Então ela tem que, para ser popular agora, ela tem que ter esses dois critérios. Primeiro, sucesso, né? Ou seja, um grande número de pessoas consumindo ela. Segundo, tem que ser lucrativa, né? Então eu vou padronizar a arte dentro desses critérios. Então, como a cultura hoje que nós consumimos é a cultura da indústria cultural, qual é a consequência disso para os seres humanos? Se perguntava Adorno e Horkheimer. Será que isso não tem alguma influência com o barbarismo que foi perpetrado no início do século? Será que esse modo de raciocinar pragmático, que não pensa mais em valores, mas só em fins monetários, de alguma maneira tem a ver com isso? Será que até hoje esse modo de pensar não perpetua? Então, vamos aqui pensar, né? Outro pensador de uma maneira mais otimista aqui na escola de Frankfurt, que viu nessa reprodutibilidade técnica, foi o Walter Benjamin. Né? O Walter Benjamin ele percebe que com a saída do imperativo religioso de culto da obra de arte, a obra de arte estaria liberada para fazer crítica social. Né? Ou seja, se antes a obra de arte ela era financiada e estava voltada como uma maneira religiosa, né? De você fazer culto às estátuas de deuses, as pinturas na Capela Sistina, né? A arte, então, saindo disso aqui, ela ficaria mais livre, né? Para fazer, inclusive, crítica, para dar novas possibilidades, novos mundos, né? Uma visão mais otimista, né? Isso aí que a gente também é uma perspectiva válida. E aí, o Adorno ele vai escrever um artigo em resposta, que é o fetichismo na música como regressão da audição. Então ele pega aquele conceito de fetiche, né, que o Marx elabora, né, e o Lukács vai elaborar mais ainda, onde seria o quê? Que o produto ele passaria a ganhar uma vida própria, ou seja, o produto cultural
ganharia uma vida própria no sentido de que o produto, muitas vezes, ele não faz sucesso por causa dos gostos das pessoas. Mas as pessoas começam a gostar das coisas porque ele está fazendo sucesso. Né? Sucesso por quê? Porque o sucesso é definido primeiro pelo quê? Porque ela está tocando nas rádios, porque o músico está passando na TV, porque o músico está sendo convidado para programas. E tudo isso é o quê? Capital investido, né? Ou seja, a obra cultural ela ganha autonomia. A gente começa a gostar porque ela faz sucesso, porque todo mundo escuta, porque está nas paradas, né? Então, isso é o que? Um fetiche. E quando eu tenho esse fetiche, como é que vai liberar então a arte, né? A indústria cultural ela serve como, aí o Adorno vai colocar como uma espécie de narcotizante. Por quê? Porque tudo é fundamentado para pegar aquilo que é mais primitivo, que é o que nos mais pega. Você pense nos alimentos industrializados. Os alimentos industrializados, eles enchem aqueles produtos de açúcar de maneira absurda, com que faz que se você for alimentado durante a infância com bolacha recheada, com chocolate, com todos esses elementos industriais, você comer uma fruta, você vai dizer, ixi, aqui tem nem açúcar não é nem doce isso aqui. Da mesma forma, se for alimento salgado, ele estaca sódio, que aí você vai sentir muito gosto, tem um gosto muito forte, né? Da mesma forma são as músicas, né? Eu vou estudar aquilo que mais pega o homem, né? Uma coisa repetida, um ritmo simples, né? Que aí você já compreende ali, você não tem estranheza. E eu vou estudar aquilo que mais pega para narcotizar aquele indivíduo, para ele ficar assim abestalhado, né? E aí você vê os visuais técnicos cada vez melhores, 3D, 4D, 5D, né? Onde eu sou cada vez mais estimulado. E quando uma pessoa ela passa muito tempo sendo estimulada, ela acaba o quê? Se dessensibilizando. Você pensa assim, quando você passa muito tempo escutando um barulho. Quando passa um tempo, aquele barulho ali, ele já não... Você já se acostuma com aquilo, né? E aí você vê, por exemplo, as redes sociais. As redes sociais, você vai, por exemplo, no Instagram, você vai no Explorar. O Explorar ele vai estar coisas que você almeja, que o algoritmo, então, né, vai tentar selecionar que você gosta. Da mesma forma, o Netflix, ele vai também um algoritmo que vai tentar lhe interessar. Que é para sempre o quê? Estimular você passar mais tempo ali, consumindo mais, né? E aí tem que ser um tipo de conteúdo que seja o quê? Facilmente digerido, né? Que se for muito estranho, muito pesado, aquilo vai fazer assim você parar para pensar um pouco, né? Então, padronizando a cultura, eu também padronizo os seres humanos. Por quê? Porque eu padronizo os meios com qual eles vivem, os meios no qual ele se comunica, as formas de comunicação, né? Os bens simbólicos. Bom, outro comercial bastante interessante é o comercial da Apple, de 1984, fazendo referência ao livro 1984. Olha que interessante a Apple aqui. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created for the first time in all history a garden of pure ideology where each worker may bloom, secure from the pests of a contradictory force. Purification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people. One will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. Você And you'll irá see why ver 1984 won't porque be like 1984. 1984 não será 1984. Olha aí, Macintosh como uma grande libertadora, né? Bom, então a possibilidade, então e esse pessimismo todo, tem como a gente sair? Da mesma forma, o Adorno ele vai ver que somente através da arte, né?
não tem como eu abrir novas possibilidades de mundo, do homem resistir ao concreto, se toda a teoria ela está centrada no mundo tal como ele é, no status quo do mundo prático, do chamado mundo prático. Então, cabe então à arte, ela, como forma de resistência a esse mundo tal como é, possibilitar novas vias do homem ser, de se comunicar, né, de agir no mundo, de pensar em novos mundos, né? Então aqui Marcuse vai falar, ó, a verdade da arte reside no seu poder de quebrar o monopólio da realidade estabelecida, né, que define o que é real, né? Realidade estabelecida que define o que é real, né? Ou seja, a própria lógica ela vai dizer o que? Isso aqui é real, isso aqui não é, isso aqui você pode buscar, isso aqui você não pode, isso aqui é desejável, isso aqui não é desejável, e a arte ela tem a capacidade de você pensar fora dessas lógicas, né? Não assim, pega pelo próprio sentimento, que é esse sentimento que o quê? Cada vez nós somos mais livres para fazer o que queremos, entre aspas, mas cada vez sentimos mais presos, né? Essa é a situação, né? Esse imperativo de você tem que submeter para ser livre, né? Você tem que submeter. Então, ao negar a sociedade real, ele abre espaço para a utopia. Nesse sentido, toda a arte ela tem essa possibilidade de ser revolucionária. Opa. Bom, então vamos aqui só com duas frases, né? Adorno vai falar o imperativo categórico da indústria cultural, diversamente do de Kant, né, aquele racional, nada tem em comum com a liberdade. Ela enuncia, tu deves submeter-te. E outra de Horkheim é, no último estágio da sociedade industrial, mesmo os pais mais abastados educam seus filhos não tanto como seus herdeiros, como continuidade da sua tradição familiar, mas para ajustá-los a uma cultura de massa. Então fico nessa. Um bom final de semana.